Hoje eu vou falar um pouco da história que aconteceu comigo no mercado. Eu estava com uma amiga minha e nós estávamos fazendo umas compras. Só que nesse tempo eu estava restrita de algumas alimentação que eu não poderia comer naquele momento. E aí chegamos no mercado, começamos a fazer compra, né? Quando de repente lá na frente tinha uma mesa cheia de comida, né? De coisas, bolo, não sei o que, tudo já pronto, né? Aí simplesmente eu parei o carro e me direcionei direto à mesa com ela. Falei, bora ver aquele preço, bora pegar um pouco daquelas coisas pra gente comer. De bolo, não sei o que mais lá. Só que nesse intervalo, quando eu me aproximei, porque eu fui pra mesa, o meu carro começou a andar sozinho no mercado. Ele pegou a direção e começou a andar, tipo, mais uns 5 metros, o carro andava sozinho. Aí eu falei, minha amiga tá empurrando o carro. E o carro do mercado lá andando sozinho, direcionando que eu não poderia pegar aqueles bolos. E aí o carro começou a andar sozinho no mercado. Não tinha ninguém empurrando o carro e o carro andando. Não tinha ladeira, não tinha nada, era tudo plano no mercado. E aí nós começamos a dar risada. E aí eu já sabia realmente que era alguém de Deus que estava lá empurrando o carro, né? Que o carro não podia andar sozinho no mercado, né? Só como é invisível, ninguém vê. Mas como eu não podia comer aquela alimentação, então eu fui direcionada para não ir para a mesa pegar os bolos, né? E aí o carro começou a andar, andou bem uns 5 metros no mercado, e minha amiga que tá empurrando o carro, e a gente começamos a dar risada desse carro andando no mercado sozinho. Aí eu já sabia realmente que era Deus, né? Dando uma direção, que eu estava sem poder comer aqueles alimentos até o momento, né? E isso foi muito interessante, né? Que às vezes você passa por cada prova que você não acredita. Teve outro dia também que eu fui levar meu sobrinho para fazer um exame de vista, e eu fui numa clínica. Geralmente não era normal chegar numa clínica e ter um café da manhã, né? Quando eu cheguei na clínica, também tudo para testar, né? Eu não podia comer aqueles alimentos, estava restrito àqueles alimentos. E aí, quando eu cheguei na clínica, que eu cheguei lá, tinha um rapaz com a mesa posta com tudo que você imaginasse. Eu olhei assim para as alimentações, não entendi nada, porque não é normal. A essa idade toda que eu estou, nunca vi chegar um dia normal. Se fosse uma época de festa, um Natal, uma comemoração, poderia até acontecer de ter o café da manhã numa clínica, né? Mas era um lugar que não era normal. Eu já frequentava o médico há muito tempo também, nunca tinha visto o café lá. E eu tinha sido avisada que eu ia passar por um teste naquela semana de alimentação. E quando eu cheguei lá, eu vi a mesa posta com tantos alimentos gostosos que eu não poderia comer nenhum daqueles alimentos. E aí, na hora, nem me toquei muito. Quando eu lembrei, eu digo, oxe. Aí, como eu ia pro dentista com meu sobrinho, terminou de passar o exame de vista, eu peguei só um suco e tomei um suco e peguei uma alimentação para meu sobrinho que ele ia comer depois que saísse da clínica, que ele nem podia naquela hora que ele ia no dentista também. Então, cada dia que passava, eu era testada, tinha algumas provas que eu tinha que passar e que era difícil. E tinha uns que eu achava engraçada como esses acontecimentos, que foi muito real, muito. Não tinha quem não acreditar. Se você vê o carrinho andando sozinho no mercado, era muito difícil. E eu realmente dei risada no momento, na hora, mas depois eu parei para pensar. E nem só esse de carrinho. Eu sempre fui alertada, assim, de acontecimento na minha vida, que às vezes parecia mentira. Teve uma vez mesmo que eu sonhei que eu tinha que vir em casa e eu tinha que chamar uma pessoa para olhar um quarto que estava com forrado, com forro, e o forro tava para cair, né? Mas aparentemente eu não tava vendo esse forro totalmente caído, né? Aí eu falei, vou tirar a prova dos 9. Peguei, liguei pro rapaz, chamei para vir dar uma olhada no forro. Quando ele abriu o forro do quarto, realmente tava, todo o arame estava partido. E se ele não parte ali na época que Deus avisou, eu ia gastar muito mais para fazer o forro de novo, né? Como ele chegou, o forro estava ainda meio, deu para conseguir recuperar o forro. E foi umas coisas que Deus alertava que às vezes eu achava difícil de acreditar. Mas tudo que eu estou falando acontecia e era a coisa que aconteceu. Um belo dia ele falou que eu teria que trocar a fechadura da porta. Isso mesmo, eu fui, cheguei lá, troquei a fechadura da porta, porque eu tinha deixado a chave com outras pessoas, que não era normal, né? E tinha umas pessoas já pulando o muro da casa, também alertou. Quando é um belo dia, eu tô na janela e tô vendo alguém pular o muro da casa. Aí falei, olha, bem Deus falou que tava pulando. À noite, quando eu olhei, eu morava no andar mais rápido, e os meninos estavam pulando o muro. Então são coisas que às vezes Deus alerta, e que a gente às vezes não acredita, né? Às vezes diz, é só um sonho. Mas muitas coisas da minha vida são guiadas por Deus. E hoje eu posso falar alguns que acontecem. Tem coisa que acontece na vida da gente que a gente nem acredita, né?
Também teve um belo dia que falou que eu ia perder umas coisas, mas eu ia achar de volta, que ninguém ia pegar e ia me devolver as coisas. Isso me aconteceu. Um belo dia eu saindo pela rua, eu nem percebi. Perdi minha carteira com documento, com dinheiro, com cartão, com tudo, e eu não tinha percebido, né? Nem que tinha perdido ainda. Quando foi de manhã cedo, eu recebi um telefonema do amigo perguntando se eu perdi algum documento. Eu digo, eu não. Quando eu vou lá no documento, que procuro meu documento, cadê meu cartão, meu documento, meu dia, tá tudo perdido. Alguém achou, entregou essa pessoa, sem pegar nada, e eu nem acreditei quando aconteceu isso. Eu não tinha percebido nem que eu tinha perdido. E outro dia também aconteceu que tudo que eu perdia, geralmente eu voltava para a minha mão. Quando foi um belo dia, eu estava aqui também, ia com a amiga para pegar um negócio que eu tinha mandado para consertar. Aí sentei esperando ela, que ela ia passar para me pegar, ela me pegou, nós seguimos. Quando eu cheguei lá para pagar, procurei uma bolsinha que estava na mão, procurei, cadê a bolsa? Com dinheiro, com a moeda, o cartão não estava na bolsa. Eu falei, poxa, será que eu esqueci em casa? Aí até então, ela pagou lá os negócios, eu voltei. Quando cheguei em casa, eu procurei a bolsa, eu não encontrei. Eu digo, poxa, não ficou em casa não. E aí poxa, aí depois eu ia viajar, sair, arrumei minhas coisas, fui sair. Quando eu me direcionei para sair, que eu ia viajar, chegou lá na frente, uma moça me chamou. E ela perguntou, você me chamou. Aí eu falei, vem cá você, que eu tô acabando de subir com os pesos. Ela, é do seu interesse. Aí assim mesmo, né? Que uma dela veio até a minha, ela disse, vem cá, que é do seu interesse. Aí eu me direcionei até a ela. Quando eu cheguei lá, ela me entregou a bolsa com o dinheiro dentro, com cartão, com tudo direitinho, do jeito que eu tinha perdido. Então, era tudo assim que às vezes eu nem acreditava. Eu falei, como é que pode, né? No tempo de você perder um dinheiro, o pessoal pelo menos o dinheiro ia pegar. Mas não pegaram nem um centavo. Tava tudo do modo que eu tinha deixado cair. Inclusive eu tinha ligado até para a loja para ver se eu tinha deixado na loja. Eu não deixei na loja. E aí era sempre guiada por Deus. E Deus na minha vida sempre, quando tudo começou, sempre botava uma pessoa e sempre me dava uma direção. E eu segui a direção que Deus me dava e comecei a acreditar. A minha fé aumentou e eu vi que realmente a minha conexão era direto com Deus. Não tinha coisa que as pessoas me revelavam que só eu sabia. E eu achava, como é que essa pessoa sabe minha vida? Como é que essa pessoa sabe aquilo? E eu só poderia ser Deus, porque se não fosse Deus, não tinha outro meio para você saber as coisas. E não era coisa do mal, né? Porque são coisas que realmente era do bem. Às vezes o pessoal diz, é sorte. Não é sempre sem sorte. Às vezes a gente fala, é sorte, mas é Deus. Não é sorte. Às vezes a sorte também vem de Deus, mas era tudo muito real. E antes de acontecer, eu já sabia que ia acontecer. E quando acontecia, eu ficava imaginando como é que poderia fazer isso. Como é que Deus simplesmente ia escolher uma pessoa simples como eu, que sou uma pessoa muito simples. Mas eu sempre tive um coração muito bom. E quero continuar com esse coração maravilhoso que Deus me deu. Se meu coração é bom, foi Deus que me deu. E às vezes as pessoas acham que a gente fica muito procurando só porque às vezes da gente é muito conhecimento, muita sabedoria, mas Deus, quando quer escolher, ele não escolhe pela aparência, nem pela cor da pele, nem pelo cabelo, nem se você é rico, se você é pobre. Ele escolhe pelo seu coração e pela sua bondade e o ato que você faz de bom para você e para os outros, que nem sempre a gente faz pra gente. Às vezes eu largo de pedir uma coisa pra mim e peço pra outra pessoa, mas às vezes a gente pede e automaticamente isso sai de mim. Às vezes eu esqueço de cuidar de mim e cuidar de outras pessoas. Eu passei muitos anos só cuidando dos outros e eu realmente não cuidava de mim. Mas o meu coração e minha direção era essa. A minha missão realmente é cuidar do outro. Isso eu vou fazer até o resto da minha vida enquanto eu permanecer na Terra. E se como geralmente a gente tem o direito de lá em cima ter outro mundo, outro outro mundo, ou embaixo da Terra onde que a gente esteja, também eu quero continuar fazendo bem e quero permanecer com esse coração e querendo ajudar as pessoas que precisam de mim e que eu possa ajudar. Mas eu ficando por aqui também, percebi não ficar muito longo e você dizer assim, essa mulher tá ficando doida. Mas não é doida não, é Deus existe e Deus é maravilhoso e Ele me escolheu e eu estou aqui para ajudar as pessoas com missão diretamente de Deus.